A química de quase tudo. Distribuição sinapse. A mais alta sabedoria se resume numa ciência apenas. A ciência de explicar a criação como um todo e o lugar que ocupamos nela. Leon Tolstói. A química da criação. Você não precisa ser David Attenborough para saber que há muita vida na Terra. E que tudo é fruto da criação. O que quer que isso queira dizer. Mas você sabia que existem cerca de 4.500 espécies de mamíferos? 10.000 diferentes espécies de répteis e anfíbios. Além de mais ou menos outras 10.000 espécies de pássaros. E 22.000 diferentes tipos de peixes, com outras 200 espécies de peixes sendo descobertas a cada ano. Isso resulta em quase 50.000 espécies diferentes. E esses são apenas os vertebrados superiores. Pode-se somar a eles mais de 1 milhão de espécies de, como vamos dizer, invertebrados menos desenvolvidos. E nós nem começamos a falar das plantas. Então vamos fazer a grande pergunta. Como a vida foi criada? E como um químico como eu pode ajudar a responder esta pergunta? Bom, vamos iniciar pelo começo, com as introduções. Se você não pode emitir sons e tem uma visão limitada, a química se torna uma forma vital de comunicação. O vestígio de apenas 1 miligrama do odor da formiga cortadora de folha é o suficiente para guiar uma fileira de formigas 3 vezes ao redor do mundo. Mas em nenhum lugar essa forma química de comunicação é mais importante do que na reprodução sexual. Neste caso, a fêmea é chamada apropriadamente de caso mariposa. Ela construiu sua casa ainda quando lagarta, não tem asas e nunca deixará seu ninho. Então, como ela atraiu seu ávido parceiro? Ela produz feromônios, moléculas especializadas na comunicação sexual. Diferente dos símbolos visuais, o feromônio viaja por todos os cantos e pelo escuro. Substâncias como giptol evaporam e percorrem grandes distâncias através das correntes de ar. Dos milhões de moléculas liberadas a cada segundo pela fêmea, apenas uma é necessária para atingir a antena do macho. Cada espécie de mariposa tem o seu próprio feromônio. Durante a temporada de reprodução, o ar fica repleto de centenas de odores diferentes. Os machos são direcionados a responder apenas ao tipo de sua espécie, mas não precisam de uma antena sensível para responder aos feromônios. A porca Fanny está procurando por um parceiro. Ela está no seu período mais fértil do mês e o mais sensível aos sinais sexuais. Enquanto ela anda pelo celeiro, o ar está impregnado de feromônios que algum porco do mato excitado deixou escapar. Mesmo no meio dos chiqueiros, feromônios sobressaem. Uma porca sensível irá em direção ao macho que produzir mais feromônios. Infelizmente, a pobre Fanny não chegou a conhecer um desses porcos do mato. Ao invés disso, ela será inseminada artificialmente. Ela está pronta para a inseminação no seu período mais fértil do mês. Um rápido spray contendo feromônios artificiais passa pelo seu nariz e ela automaticamente se prepara e se posiciona para o acasalamento. Dessa demonstração de comportamento quimicamente induzido, não há dúvidas para os fazendeiros de que ela está pronta para a inseminação e de que não há nenhuma chance de desperdiçar a amostra do sêmen de um porco de raça. Mas e em relação aos humanos? Nós estamos dispostos a essa comunicação química básica? Nós estamos mesmo acima disso tudo? Ah, o que é isso? Sex appeal instantâneo. Pode colocar em um frasco? Essência de feromônio sexual. As mulheres não resistem a esse cheiro de amor cientificamente destilado de orquídeas místicas africanas.
Aqui na Universidade de Warwick, no laboratório de quimiorrecepção, Steven Fantola e seus colegas estão investigando os efeitos das substâncias no comportamento humano através do olfato. Durante esses últimos anos, nós estamos tentando entender a atividade elétrica cortical do cérebro, o eletroencefalograma. Estamos interessados em alguns componentes, como a androsterona, que até o momento tem sido fascinante. Além de ser chamado de feromônio sexual, há o fato de que algumas pessoas não podem senti-lo. Cerca de 46% das pessoas. 25% dizem não gostar do odor e outros 25% acham agradável. Assim, pode-se dizer que é um componente muito intrigante. Dentro do vidro está a androsterona. O que as pessoas acham dela? Particularmente, eu acho que é um pouco desagradável. Tem cheiro de corpo sujo. Sim, é como uma suave fragrância, agradável. A verdade é parecido com o cheiro de flor no jardim. Ah, não, eu não gosto disso. Cheira como estragado. Psicólogos vêm sendo capazes de mostrar que essas substâncias realmente fazem efeito em nossos cérebros. Usando óculos e plugs de orelha, os sentidos dela estão restritos, embora seu olfato esteja bom como nunca. Ela está em uma máquina de eletroencefalograma que monitora suas ondas cerebrais. Então, quais são os efeitos do feromônio masculino, a androsterona? Para alguns, parece que o cérebro tem uma resposta automática ao feromônio. A área vermelha no exame indica maiores mudanças na atividade cerebral quando o feromônio é percebido. Mas essas substâncias trabalham com um sentido antigo e produzem comportamentos inconscientes. Se o feromônio masculino for borrifado em uma máscara e essa máscara for usada por mulheres, elas tenderão a marcar as fotos dos homens como sendo mais atraentes do que se elas estivessem usando uma máscara sem tratamento. Então parece que, inconscientemente ou não, feromônios podem ter efeitos verdadeiros. Ah, e dos feromônios dos homens, o que as porcas acham? Pode-se dizer que os feromônios masculinos são quase os mesmos, quimicamente falando, que os do porco macho. Já ouviu falar dos estrangeiros franceses legionários do século passado? O Dr. Vezian estava fazendo sua ronda quando se deparou com vários legionários que exibiam um sintoma muito estranho. Erection douloureuse et prolongée. Bom, eu vou explicar. Esses caras estavam preparados para a ação, mas sexualmente falando, e por mais de 48 horas. Parece que, como bons franceses, esses legionários estavam comendo rãs. Mas as rãs, por sua vez, estavam comendo besouros. O problema era que esses não eram meros besouros. Ah, não. Esses besouros continham a substância natural cantárida. Uma substância mais conhecida como mosca da Espanha. Ela transforma rãs em um afrodisíaco instantâneo com, bom, efeitos extraordinários. Alguns dos elementos mais atléticos. Oxigênio. Ele compõe 2/3 do corpo e você sobreviveria somente alguns minutos sem ele. Você quer correr? Precisa de oxigênio e de muito. Ferro. Vem logo atrás do oxigênio. Para levar oxigênio até os músculos, você precisa de hemoglobina, uma molécula formada por um único átomo de ferro. Cálcio. Faz parte dos seus ossos, mas também é vital para a contração muscular, especialmente o controle do coração. Fósforo. Enquanto você corre, o fósforo libera energia concentrada nos seus músculos. Potássio e cloro. Você quer correr ou parar? Eles ajudam a mandar as mensagens do seu cérebro para o resto do corpo. Esses são os 6 elementos atléticos. Michael Whittaker vem estudando ouriços do mar desde que era aluno. Mas não são propriamente nos ouriços que ele está interessado, e sim nos seus espermatozoides e óvulos. Ele acredita que há a possibilidade da química desempenhar um papel pioneiro em relação ao esperma.
Será uma pequena distância que o esperma terá que percorrer para achar o óvulo de poucos milímetros. Mas, acima de tudo, ele terá que nadar na direção certa, pois se nadar para o infinito, ele nunca irá alcançar seu objetivo, que é fertilizar um óvulo. E para fazer isso, o esperma precisa saber que o óvulo está lá. Provavelmente é uma influência química que o óvulo libera e o esperma o siga, nadando até achar o seu objetivo, que é o óvulo no final do caminho. De várias formas, o espermatozoide e o óvulo do ouriço do mar se parecem com os dos humanos. Dentro da cabeça de todo espermatozoide há substâncias químicas especiais. Quando o contato é feito, é uma reação química. Essa reação é a chave que faz com que o espermatozoide entre no óvulo. As células da cabeça do espermatozoide se rompem e poderosas enzimas se quebram. Essas enzimas comem a parede celular, permitindo que o espermatozoide entre. A química também tem um papel crucial para explicar o que acontece em seguida, a excitação. Achado o óvulo, a outra tarefa do esperma é ativar esse óvulo. E é um pouco mais difícil do que parece, pelo menos de forma ingênua, pois o óvulo é enorme. São 100 microns de diâmetro e o esperma é muito pequeno, cerca de 1000 vezes menor. A pergunta é, como esse minúsculo esperma consegue ativar esse enorme óvulo? Ou uma outra maneira de se pensar é como o óvulo sabe que o esperma está lá, sendo ele tão grande e o esperma tão pequeno. Na verdade, é o próprio óvulo que tem um mecanismo de ativação própria, de autoativação, onde há uma onda de cálcio que o óvulo já havia programado. E o que ele está esperando? O óvulo é muito sensível e está apenas esperando um toque do esperma que o diga que ele está lá. E é aí que é a explosão. É a fertilização, uma explosão de cálcio. Por muitos anos, pesquisadores vêm acreditando que íons de metal possuem um papel crucial na comunicação. Whittaker e seus colegas desenvolvem técnicas para entender o papel do cálcio. O óvulo é injetado com corantes químicos que, ao entrar em contato com o cálcio, ficam fluorescentes. Usando esse método, pesquisadores exploram o papel desempenhado pelos íons de cálcio nos primeiros minutos de vida do óvulo. O espermatozoide excita o óvulo com resultados dramáticos. Ele propaga uma massiva liberação de íons de cálcio pelas células. Essa grande mudança na concentração de apenas um elemento produz alterações cruciais no óvulo. Isso provoca diversas coisas. Uma delas é a formação de uma membrana ao redor do óvulo. Se chama membrana de fecundação. É um revestimento protetor que impede a entrada de espermas no óvulo já fertilizado e também o protegem contra choques e batidas enquanto ele se desenvolve. Ao final, o embrião sairá do ovo e se desenvolverá. Essa onda de cálcio é também o início da vida. É o sinal químico para o óvulo começar o processo de criação da vida. De fato, a onda de cálcio é tão importante quanto o espermatozoide. Talvez seja até mais importante. Existem alguns insetos que, por exemplo, podem se desenvolver de modo patogênico. Em outras palavras, não há nenhum esperma, há apenas um óvulo que se desenvolve espontaneamente. E isso é uma forma de comprimir gerações. Na verdade, isso pode ser feito artificialmente com ouriços do mar. Se os ouriços forem tratados com cálcio arnifor, o nível de cálcio subirá e causará aquela explosão sem a necessidade de um espermatozoide. O óvulo se desenvolverá e teremos filhotinhos de ouriços do mar sem pai. De todos os elementos do universo, existe um que desempenha um papel central na criação da vida. Esses são todos os elementos que foram descobertos até agora. E o elemento que estamos procurando? Bom, ele não pode ser nenhum desses. Esses são os gases nobres, os virgens da química, que não reagem com quase nada. Eles dificilmente seriam a base para a povoação do planeta, não é? Esses metais, por outro lado, vão reagir com quase todas as coisas na primeira oportunidade. Então, também estão fora. O mesmo vale para os halogênios. Tchau, halogênios. Agora, esses são raros. Alguns deles são radioativos. E, na verdade, alguns existem por apenas alguns segundos. Então, eles não são bons. O elemento que estamos procurando tem que ser capaz de formar uma larga variedade de moléculas complexas capazes de carregar informações. E essa regra desclassifica os elementos de transição, porque, bom, eles simplesmente não podem. Bom, na verdade, só 2 elementos são capazes de fazer isso: o carbono
e o silício. Um deles não pode formar a variedade de ligações necessárias para a vida. Mas o outro, bom, ele forma mais compostos do que todos os elementos colocados juntos. Já escutou a expressão forma de vida à base de carbono? É isso que somos. O elemento da semana. Uma salva de palmas, senhoras e senhores, para o nosso convidado da noite, o carbono. Na química da criação, tão vital à vida, quem mais podíamos convidar? Fora do seu corpo, você já deve ter visto o carbono passeando em coisas curiosas como grafite, diamante e até fuligem. Nosso amigo mágico forma compostos que são fortes, flexíveis e que podem ganhar qualquer forma, de plásticos a poções. A lista é virtualmente interminável. Isso tudo porque nosso bom e velho carbono gosta muito de se afixar em volta de seus companheiros em longas cadeias. Que figura! Descrever o que inicia a reprodução e o processo de fertilização é uma coisa. Até explicar do que somos feitos e por quê. Mas é completamente diferente explicar como tudo isso começou. Como foi que o mais simples dos componentes da vida foi formado em primeiro lugar? Bom, um químico fez o que muita gente considera a melhor primeira tentativa de resposta. Aminoácidos, moléculas à base de carbono que compõem toda a vida. São essas moléculas que se juntam e formam proteínas, a usina energética de todo organismo na Terra. Infelizmente, os aminoácidos de Miller não eram suficientes sozinhos. Para criar a vida, precisamos de moléculas muito mais complexas do que isso, como o DNA. E quando nós as conseguimos, aí sim o jogo começa. Mas espera um instante. Fazer só uma simples subunidade de DNA já é muito difícil. Demanda muitas transformações químicas, todas acontecendo em sequência para se conseguir isto aqui. Na verdade, se segura aí, hein? As chances de que uma transformação química correta aconteça na sequência exata foram estimadas na ordem de 10 bilhões, 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 bilhões para 1. Bom, eu não sou um homem de apostas, mas não parece uma boa probabilidade. Biólogos e químicos continuam a procurar a origem da vida. Mas no século XVII, o fisiologista William Harvey tinha uma abordagem mais prática sobre o assunto. Seu livro principal continha a figura de Deus segurando um ovo, com a frase-chave: Ex ovo omnia, que significa fora do ovo, tudo. A frase não se perdeu entre os biólogos e químicos de hoje. Existe o questionamento de como a vida começa e qual é o começo da vida. A vida precisa ser passada de geração para geração. O óvulo está vivo, o espermatozoide está vivo, e mortos eles não chegam a lugar algum. A vida, na verdade, é a continuação de gerações. É como se a química da vida, tão complicada, tivesse que continuar, permanecer viva. Ela não pode morrer. Um elemento como o cálcio desperta o primeiro estágio de fertilização. Mas poderia outra substância controlar o desenvolvimento subsequente? O que estamos tentando entender são os mecanismos pelos quais uma única célula, o óvulo fertilizado, se divide, forma um embrião e como, por exemplo, uma mão se forma no final de um braço e não um pé. Ou como uma lente recobre a retina e não um lugar diferente. Estamos tentando entender, por exemplo, as interações celulares envolvidas na produção dos seus diferentes tipos e locais. E o que estamos descobrindo e começando a identificar é que substâncias químicas estão envolvidas nesse processo. Jim Smith vem estudando os óvulos das rãs e sua detalhada química interna, mas suas descobertas podem servir para todos os vertebrados. O embrião inicial de um vertebrado, e não somente das rãs, dos ratos e dos humanos, por exemplo, tem 3 camadas de células.
As células de fora são as células da ectoderme. Elas fazem a pele e o sistema nervoso. As células que estão aqui dentro, as células azuis, são as células da endoderme. Elas fazem o fígado e o intestino, por exemplo. Aqui estão as células em que estou interessado, as células da mesoderme. Elas formam a notocorda, uma linha de células que correm por todo o centro do embrião. Células somito, que formam os músculos e permitem que a rã nade. Essas células laterais formam os membros e essas células ventrais fazem o sangue. Mas eu quero saber como as células percebem que devem produzir mesoderme, como o tipo certo de mesoderme se forma no lugar exato. Nós sabemos que a interação das células desempenha um papel muito importante no desenvolvimento inicial. Um grupo de células produz um sinal químico que outro grupo de células percebe. E agora podemos identificar quais são algumas dessas substâncias e a concentração que permite que as células façam o que fazem. O que algumas dessas químicas são e vou mostrar é que o importante é o nível, a concentração da química que permite às células fazerem o que fazem. Os íons de um elemento cálcio dão início à fertilização. E parece que uma molécula orgânica, uma complexa proteína chamada activin, participará do desenvolvimento do embrião daqui para frente. Uma das coisas mais empolgantes que descobrimos é a importância da concentração do activin. É ela que define que tipo de célula será formada. Por exemplo, uma certa concentração de activin forma as células do músculo, e se você elevar a concentração ao fator 2, poderá trocar as células que formariam músculos. Se organizarão em uma linha de células que correm ao longo do tecido do embrião, que é a primitiva espinha dorsal. Simplesmente elevar essa concentração resulta na mudança qualitativa no tipo de célula. E as implicações do trabalho de Jim Smith são somente acadêmicas ou teóricas. 15% das mulheres têm problemas na gestação do primeiro filho. 23% desses morrem nos primeiros 5 meses. E 2% das crianças recém-nascidas têm sérios problemas genéticos. Se nós quisermos descobrir o que está dando errado nesses casos, primeiro temos que saber o que está dando certo no desenvolvimento normal. Você sabia que mais de 60% do DNA humano é o mesmo encontrado na banana? E que nós dividimos 98,4% do nosso DNA com os chimpanzés? Versão brasileira NG Studio.